Olá para você que me assiste agora. Meninas, eu aproveitei hoje que meu anjinho tá ali dormindo no carrinho e também o meu marido tá aqui em casa, hoje é domingo, para poder gravar para vocês o meu relato de parto. Hoje eu tô aqui com a minha colinha, tá? Porque são tantos detalhes que eu quero falar, resumidamente, né, pro vídeo não ficar tão comprido. Então eu tô aqui, a qualquer momento eu vou olhar aqui pra baixo, pra vocês saberem, né, que é a colinha. Então hoje fazem 38 dias após minha cesárea, né? Então estou quase aí no finalzinho da quarentena. Resolvi vir aqui já, por mais que tenha sido muito corrido, muitas adaptações, mas como as coisas ainda estão mais frescas na minha memória e também eu anotei tudo aqui para poder falar para vocês, porque corre o risco de eu querer gravar esse vídeo mais pra frente e eu esquecer de alguns detalhes que fizeram toda a diferença e que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Então o meu parto foi cesárea. Então talvez você se pergunte, mas por que foi cesárea e não normal? Você não queria normal? Sim, eu queria normal, né? Vi bastante vídeo, tudo, mas o doutor, né, a qual eu passava, chamado Paulo Mansur, ele olhou no meu quadril e ele disse, olha Sabrina, pelo que eu estou vendo, nós vamos ter que optar por uma cesárea. E como ele já é um médico muito renomado, que já, né, faz muito parto há muitos e muitos anos e resolvi confiar nele, né, no que ele disse, e eu sempre entregava em oração de que o melhor, né, o melhor fosse feito, que o Senhor me conduzisse sempre ao melhor. E como ele disse que no meu caso o melhor seria uma cesárea, então eu aceitei, claro, com muito medo, né, porque é uma cirurgia, por mais que, né, é para trazer o nosso serzinho, o nosso filhinho ao mundo, não deixa de ser uma cirurgia. Então a gente sabe, né, que corre os riscos que pode haver, né, as complicações, mas como eu disse, sempre com muita fé, entregando na mão de Deus, sabia que o melhor iria acontecer, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu passei a fazer particular com o Dr. Paulo no seu consultório e foi muito bem, graças a Deus. Não tive nenhum problema, né, durante a gravidez. Teve algumas pequenas coisinhas como a infecção de urina, no finalzinho ali a minha tireoide deu uma alterada, mas graças a Deus foi uma gravidez muito tranquila, não tenho do que reclamar. E quando eu cheguei nas 39 semanas, então o doutor marcou a cesárea para o dia 14 de abril. O dia 14 de abril, como eu havia escrito numa publicação que fiz no Instagram, nunca mais será o mesmo, né? Sempre terá um significado muito especial para mim, que é o dia que veio ao mundo Noah, o meu filho, muito amado e desejado. 3 dias antes do parto, o doutor me recomendou tomar as injeções beta-30, né, para amadurecer já o pulmãozinho dele, devido que, né, ele não nasceria de forma natural, mas seria arrancado, então para amadurecer o seu pulmãozinho. Fui com um jejum de 8 horas, né, eles pediram para estar nesse jejum, e aí fui, né, nervosa, Sabrina, estava calma. Mas o que ocorreu? Durante a noite, né, que a cirurgia estava marcada para 7 horas do dia seguinte, então eu e meu esposo chegamos lá, ele foi o meu acompanhante, né, na maioria dos dias. Um dia minha mãe foi comigo, ficar comigo também, que foi uma bênção. Agradeço muito a eles, que, meu Deus do céu, depois eu vou chegar nesse detalhe. E aí o que aconteceu? Como eu coloquei aí pra vocês na thumb, né, que fala assim, escrito, que eu tive uma experiência divina, o que aconteceu? Eu estava tranquila, porque eu rezei muito, rezei o terço, fui entregando ao Senhor, a mãezinha do céu. Só que chegou na madrugada, exatamente 3 horas da manhã, coincidência ou não, eu comecei a ficar muito nervosa, muito angustiada, o medo tomou conta do meu coração. E eu comecei a pensar em tudo o que podia acontecer de errado. E a experiência que eu tive, eu digo, né, muitos podem acreditar, muitos podem não acreditar, vai da fé, né, de cada pessoa. Eu, como católica, né, com a fé que eu tenho, acredito sim que foi uma experiência muito forte, assim, do amor de Deus ali derramado sobre mim, visto que ele viu que eu estava muito nervosa e que eu estava com, não sei se era algo mental ou algo, né, realmente espiritual. Acredito que sim, espiritual. Eu sentia como se algo quisesse, uma sombra escura quisesse vir até mim e me sufocar. E aquilo começou a me oprimir tanto que eu comecei a falar, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda. E meu esposo estava ao meu lado, mas estava dormindo, não tinha como eu acordar ele, né? Aquilo ali estava tudo sendo interno dentro de mim. Não acredito que foi um sonho, foi algo real, mas que eu não sei explicar ao certo. E nesse momento, o que aconteceu?
Pra quem não sabe, eu perdi minha avó ano passado, né, em outubro do ano passado, minha avó e madrinha Benedita. Ela faleceu em outubro de 2021 e sempre foi uma mulher de muita oração, uma mulher de muita intimidade com Deus e principalmente com nossa mãezinha Maria. E o que eu senti, né, a experiência que eu tive foi que a partir daquele momento que eu senti que algo, né, escuro vinha até mim e tentava me sufocar para tirar a minha vida e consequentemente tirar, né, não permitir a vinda do meu filho ao mundo, Noah, que eu tenho certeza que tem um propósito muito grande nessa terra, porque eu sinto em meu coração que, claro, todos, né, somos muito amados por Deus, mas nós sabemos que Deus tem sim os seus escolhidos, né, e eu sinto que o meu filho é um escolhido de Deus. Então, nesse momento que eu estava apavorada, eu senti como se Nossa Senhora entrasse pelaquela porta onde eu estava, juntamente com a minha avó já falecida, viessem até mim e minha avó colocasse a mão sobre o meu ombro e dissesse a mim: vai ficar tudo bem, minha filha, já deu tudo certo, o Noah é lindo. E aí ela deu aquela gargalhada que ela dava, que era linda demais, e juntamente, né, não vi, assim, eu vi a imagem de minha avó, né, como ela era aqui na terra, mas não vi a imagem de Maria, mas somente o seu molde, assim, do seu manto, né, e aí elas saíram e aquela luz acompanhou e saiu, e imediatamente eu digo pra vocês que o meu coração, que estava totalmente acelerado, foi voltando a bater, né, normalmente ali, e eu fiquei tranquila e super calma pra cirurgia. Então foi uma experiência muito forte, que agora eu posso contar, assim, sem me emocionar, porque, né, já estou mais forte, assim, mas toda vez que eu ia contar, assim, pra minha mãe, pro meu esposo, assim, pras pessoas, bem no comecinho eu chorava muito, porque foi algo realmente muito forte, foi algo realmente muito de Deus. E então tá, passou. Aí chegou no outro dia, 5 horas da manhã, as enfermeiras já vieram, já me levaram pra uma salinha pra colocar as sondas da urina, que por sinal é muito ruim, muito desconfortável. E fiz até amizade com uma colega ali que estava pra também ter sua filhinha. Fui a primeira a ser levada para a cirurgia. Cheguei lá, claro, estava um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas nada muito exagerado. E aconteceu que, claro, a mãe de primeira viagem não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas o que aconteceu que eles pediram, né, pra mim relaxar os ombros e pra aplicar sobre mim anestesia. E o que aconteceu foi que então pegou. A primeira vez que aplicaram sobre a minha lombar a cirurgia, não sei se eu não estava relaxada o suficiente ou se de repente eu ouvi um comentário lá deles falando a respeito do lote da vacina, né, da anestesia. E não pegou. Ele pediu pra mim levantar a perna, eu levantei normalmente. Ele falou se eu tava sentindo formigamento, eu não estava sentindo, então teve que aplicar novamente. Então foi mais ali, né, anestesia pro meu corpo. E na segunda, graças a Deus, pegou. Ele pediu pra mim levantar a perna, já não consegui mais levantar, senti assim o formigamento, então começaram a cirurgia, graças a Deus. Imagine só eu sentindo me cortar, gente do céu, não é brincadeira. Mas foi super rápida, a cesárea é muito rápida mesmo, passa voando. E eu estava ali deitada, né, estava o doutor me operando com o seu auxiliar, enfermeira, todo o preparo ali. E o anestesista que estava ao lado, né, falou assim: parabéns, o seu filho é lindo. Porque assim, a gente não sente nada, né, da cintura pra baixo ali, não sente nada, sente que estão mexendo na gente, uma leve pressão, mas nenhuma dor, graças a Deus. E ele falou: parabéns, sua filha é linda. Eu olhei e falei: mas já? Gente, foi muito rápido. E eu escutei um barulhinho assim, tão doce, e começou a chorar. E aí imediatamente eu comecei a chorar também, me emocionar muito, porque o que eu pensei no meu coração foi assim: gente, esse chorinho é diferente dos outros choros. É um choro doce, né? É o choro do meu filho. E depois eles veio, né? Mostrou ele pra mim rapidamente, eu olhei e falei: coisinha mais linda, tava bem roxinho assim ainda. E aí terminaram ali de me operar, de me fechar tudo certinho, me levaram pro quarto, eu encontrei com meu esposo, foi outra emoção muito grande. Perguntei pra ele se ele havia visto Noah, porque assim, perguntaram pra mim se gostaria que ele entrasse na sala de cirurgia, mas eu optei por não, né? E
acredito que ele também não se sentiria bem, sei lá. Ele ia ver que a anestesia da primeira vez não tinha pegado, ele ia ficar nervoso, não ia dar certo, né? E ele disse que havia visto, assim, de longe o Noah, assim, com outras duas menininhas que estavam ali junto na pediatria e se emocionou, mas me se emocionou também muito ao me ver, né, voltar. Graças a Deus, viva, né? E aí, gente, chegou uma parte que eu considero uma das piores partes. Eu senti muito frio, né? A minha mãe até falou, filha, é normal sentir frio depois do parto. Mas o frio que eu senti foi exagerado. Eu não sei se foi por conta, né, da anestesia ter sido aplicada 2 vezes e, né, tinha muita substância ali no meu corpo, mas eu tremia, gente, mas eu tremia num tanto que eu fazia assim, ó. Parecia que tava dando uma convulsão em mim de tanto que eu tremia. E isso não foi coisa rápida a passar, demorou um tempo a passar. Meu esposo queria falar comigo assim, eu não respondi ele muito bem, ele ficou até preocupado, mas pra honra e glória do Senhor, depois voltou tudo ao normal. Eles jogaram umas 5 cobertas em cima de mim e nada me esquentava. Mas graças a Deus passou. E aí trouxeram o Noah pro quarto, né, eu não, devido à dor, né, e eu fiquei a tarde inteira até a noite imóvel ali, só podia mexer o pescocinho assim de lado. Mas ele estava ali ao meu ladinho, a coisinha mais linda do mundo. E aí a gente já começa a olhar e ver os traços e pensar, meu Deus, parece mais comigo, parece mais com meu esposo. E é algo assim inexplicável, né? Um amor mesmo assim que vem, um cuidado. Aqui todos os ditados que falam pra gente de que a gente vai virar uma onça pra proteger, de fato é verdade. Nasce o filho, nasce uma mãe. À noite a enfermeira me ajudou a eu tomar um banho, né? E ali muito sangramento. E claro, muita dor, não muita dor devido aos medicamentos, né? Ao soro que eu estava tomando na veia o tempo todo. Mas totalmente arcada, né? E eu lembrava dos vídeos que eu havia assistido falando pra tomar cuidado com a postura, senão corre o risco da gente ficar muito arcada assim. Então eu tentava ao máximo endireitar a minha coluna, mas claro, né? Tudo no seu tempo. Mas eu digo a vocês, um conselho que eu pudesse dar pra quem tá assistindo, né? Que quer ser mamãe, que estude muito, pesquise muito, leia muito. Por mais que com certeza a prática é totalmente diferente. Só que o pouco que você aprende, você lembra ali na hora, te ajuda muito. Como eu fui dar, né, o peito pro Noah mamar, e eu lembrava, né, olha, como tem que ser a pega, não é somente o biquinho do peito, tem que ser, né, a auréola inteira e a posição, né? Então, assim, uma coisa também que tenho certeza que me ajudou muito foi ter feito exercícios durante toda a gestação. Porque até mesmo a enfermeira se surpreendeu porque ela falou pra mim, olha, se você quiser dar uma caminhadinha ali no corredor, né, porque é bom pra não ficar somente deitada, você tem que, né, dar uma movimentada nas pernas. E ela falou que muitas das mulheres, assim, dá só uma andadinha e já deita. E eu fui andar no corredor, claro, gente, com muita dificuldade, bem devagarzinho, mas eu fui. E isso me mostrou o quanto isso foi fruto das minhas orações que eu pedia a Deus, a mãezinha, que me ajudasse a ser forte. E me ajudou, porque ali eu senti toda a força do alto, né? E consegui ali dar a caminhadinha pra não ficar somente deitada. Então, tudo assim, eu tenho certeza também que o que me ajudou muito foi os exercícios, né, que eu fiz durante a gestação, que fortalece, né, a musculatura pra aguentar, né? E eu posso dizer que a minha recuperação foi muito rápida mesmo. O meu sangramento foi mais na primeira semana ali, mais intenso, né? Depois já foi diminuindo. A primeira semana foi a mais difícil, sim, de muita dor, né? Olha, eu agradeço tanto a Deus pelo marido que eu tenho, porque me ajudou tanto, me ajuda tanto, sabe? Nossa, tanto com o Noah, que a gente não consegue cuidar da criança, né? Tá ali, né, deitada após uma cirurgia, então é ele que trocou, ele que deu chuquinha, e ele não sabia fazer nada, obviamente, nem eu, então, e agora tá sendo tudo humanizado, né, então as enfermeiras não fazem tudo pra você, o que fizeram lá foi dar banho nele, mas o restante era com a gente, aqui todo aquele medo de cuidado do umbiguinho, aquela coisa tão sensível. Então eu falei, amor, vai perguntando, né, e aí ele perguntava pras enfermeiras, né, e algumas
ajudavam mais, outras menos, mas eu acho muito bom, o que foi muito bom, que algumas assim mostraram como fazia, né? Trocar uma fralda, né? Porque, né, se a mãe às vezes tem uma dificuldade, né? Imagine o pai também. Mas rapidinho ele pegou o jeito e trocava e dava chuquinho pra ele, e aquilo me emocionou muito também, olhar pra ele e ver que eu fiz dele pai, né? E ele me fez mãe, então é uma benção muito grande, é uma alegria muito grande. Minha mãe também foi ficar comigo, porque assim, chegou uma hora que ele me ajudou tanto, só que assim, é tão intenso e tão cansativo que ele precisou vir pra casa descansar um pouco. E minha mãe foi ficar comigo e foi tão gostoso, sabe? Ela foi, me ajudou também muito, a gente conversou bastante. Ter a companhia, a presença de quem a gente ama nesses momentos marcam tanto, né? E ela me levou um bolinho, foi tão gostoso, tão especial. Então, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, meu esposo, minha mãe e a todos, né, que me ajudaram e que me ajudam, um grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente, porque o que vocês fizeram e fazem por mim é uma gratidão muito grande. Uma gratidão muito grande, porque o não é uma bênção, né? Claro, gente, um bebezinho dá trabalho, é cansativo, tem hora que você acha que vai enlouquecer, né? A privação de sono, principalmente, deixa a gente muito estressado. Mas eu não tenho do que reclamar, meu filho é uma bênção, ele é muito calmo. Chora mais mesmo quando tá, né, com uma cólicazinha, com alguma coisa, mas na grande parte das vezes ele acorda de 3 em 3 horas, é um reloginho pra mamar. E a época também em que foi, né, o nascimento dele foi uma época muito marcante, porque foi a Semana Santa. Então eu fui internada, né, tive o NUA na quinta-feira santa, quinta-feira do lava-pés, e no domingo foi o domingo de Páscoa. Então no domingo eu já estava em casa, né, já tinha recebido alta, e pra mim teve um significado muito, muito forte, especial, de que foi, de fato, uma morte e uma ressurreição. Ali morria uma Sabrina e renascia outra Sabrina, dia 14 de abril de 2022, com o nascimento do meu filho. A gente renasce mais forte, a gente renasce com mais fé, a gente desapega de coisas que a gente era apegada antes, uma nova versão vem à tona, né? Diante de tanto sacrifício, de tanta dor, de tanta coisa que a gente passa, não tem como não ocorrer uma mudança muito grandiosa dentro do nosso coração. Então, é uma bênção ser mãe, é uma bênção ter um filho, ter filhos, né? Ser uma família é uma bênção. Por isso, o meu propósito, desde o comecinho aqui desse canal, foi sempre levar a mensagem de que, primeiramente, Deus nos ama imensamente, que nós temos que encontrar a nossa essência de mulheres e seguir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando a gente diz sim à vontade de Deus, aquilo que Ele tem reservado e preparado para nós, nós estamos prontas para viver todos os sonhos que Ele tem reservado para nós. Nada mais vai nos travar, nada mais vai nos parar, porque ser mãe nos traz uma força imbatível e a nossa fé se torna ainda maior. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de ouvir aqui o relato dessa mãezinha de primeira viagem. Tive meu filho aos 23 aninhos, mas, claro, já errei bastante, vou aprendendo e assim a gente vai tentando dar o nosso melhor, caindo, levantando e buscando ser o melhor para o nosso filhinho, para o nosso presente mais precioso que Deus poderia nos conceder, né? Então é isso, se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se ainda não é inscrita e compartilhar esse vídeo. Grande beijo e fique com Deus. Tchau!